Senhor presidente, deputado Tarcísio Mota, não Tarcísio de Freitas. Uma alegria estar aqui. Acho que essa é a primeira vez que eu falo na Comissão de Cultura. Eu vim especialmente para prestigiar Vossa Excelência, presidente dessa comissão. Eu só tenho um protesto a fazer, presidente. Que Vossa Excelência estava presidindo essa comissão comendo pão de queijo e não me ofereceu. Mas eu queria aproveitar, presidente, que nós estamos discutindo um PL que trata sobre o Condecine, sobre a tributação das plataformas de streaming, e dizer que, inclusive, nós do MBL temos uma plataforma agora, o Valete Plus. Se Vossa Excelência quiser baixar e acessar os nossos conteúdos, Valete Plus, deputado Alberto Neto. Isso. E, inclusive, hoje é 9 de julho, uma data muito especial para nós paulistas, aniversário da Revolução Constitucionalista de 32, e nós produzimos um documentário em relação à Revolução de 32, deputado Tarcísio, em que nós, os paulistas, especialmente Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, aqueles homenageados hoje no Obelisco, no Mausoléu, no Parque do Ibirapuera, se tornaram símbolos dessa nossa luta, e nós fizemos um documentário em homenagem. Eu quero colocar aqui, presidente, em relação ao projeto, primeiro ponto, que eu acho que é central, e até uma questão conceitual, não acho que seja uma questão ideológica, acho que é uma questão de razoabilidade. Não faz sentido tributar rede social, TikTok, YouTube, Twitch, que não possui produção própria, como se plataforma de streaming fosse. Porque eles não produzem nada em audiovisual. Eles possuem produtores de conteúdo independentes, então não tem como eles controlarem ou decidirem o quanto de conteúdo nacional ou internacional vai ter nas suas plataformas, porque não são eles que produzem, não são eles que publicam. E um outro ponto, uma das justificativas utilizadas pela relatora é de que vai ter o pagamento de tributo, mas depois as plataformas vão ter acesso ao fundo do audiovisual para fazer as suas produções. Mas como as redes não produzem, elas não vão ter acesso ao fundo. E no final das contas, você vai estar apenas tributando os produtores de conteúdo sem que não haja nenhuma contrapartida. Sendo que todo o dinheiro depois vai ser revertido para outros, para produtores de audiovisual que não tem nenhuma relação com o produtor de conteúdo. Eu, deputado Tarcísio, de vez em quando, cada vez menos porque falta tempo, mas eu faço lives na Twitch, a plataforma de transmissão principalmente de games. De vez em quando eu faço lives lá jogando Dota. Inclusive tinha o deputado Davi Miranda na legislatura passada. Ele também era um ávido jogador, inclusive votou a favor do meu marco legal dos games. E não tem sentido eu tributar uma pessoa que faz uma live na Twitch produzindo conteúdo com Condecine, sendo que posteriormente ela não vai ter acesso ao fundo do audiovisual, porque não se trata de uma produção própria da Twitch. Eu vou lá por iniciativa própria, abro o meu OBS, começo a fazer a transmissão, faço a transmissão do meu conteúdo e vou ser tributado em relação a isso, deputada Jandira. Não vou ser tributado em relação a isso, porque o texto não excepciona redes, deputada Jandira. Se eu publico um vídeo no YouTube, se eu publico um vídeo no TikTok, se eu publico um vídeo no Instagram, não há nada no texto que me garanta que ele não vai ser considerado uma produção audiovisual e não vai ser obrigado a contribuir com o Condecine. Não vejo no relatório de Vossa Excelência essa saída. E um outro ponto, se comporta aí. E um outro ponto é um discurso antigo e que tem muita adesão nas esquerdas, apesar de não ter nenhuma adesão em qualquer economista ortodoxo. E eu acho que hoje, aliás, o Galípolo na Comissão de Finanças e Tributação deu uma bela aula para a base do governo, que o indicou à presidência do Banco Central, viu? Recomendo que assista. As redes sociais, como eu disse, não têm produção própria, portanto, não tem acesso ao fundo do audiovisual para produzirem audiovisual, porque não trata-se da atividade delas. Né? E um outro ponto que, aliás, eu levantei e foi consertado no outro texto que nós barramos, né? Que foi apelidado de PL da Globo, por causa da diferença de alíquota, né? 6% faturamento bruto para uma plataforma de streaming comum e aí 1,2% para uma plataforma de streaming de uma rede de TV aberta como a Rede Globo, que é da incompatibilidade de algumas plataformas de streaming com uma cota, uma obrigatoriedade de se possuir conteúdo nacional. A plataforma de streaming que eu mais uso, deputado Tarcísio, deputada Jandira, chama-se Crunchyroll. É uma plataforma de transmissão de anime. Anime, por definição, é desenho japonês. Não tem como eu ter uma reserva nessa plataforma de streaming de conteúdo nacional, porque se for brasileiro já não é anime, é desenho, é outra coisa. Então, esse era um ponto até que no outro texto, como eu coloquei, eu levantei e foi corrigido e foi excepcionado. Quando pela própria natureza da plataforma de streaming, pela própria seleção daquilo que está no seu catálogo, não faz sentido haver uma reserva de conteúdo nacional. Eu discordo de reserva
reservas de conteúdo nacional de maneira geral, mas eu tô colocando esse ponto aqui, excepcional, porque é uma questão de razoabilidade, né? Não é uma questão ideológica. De fato, é incompatível com a existência e com o negócio dessa plataforma possuir esse tipo de conteúdo. Para finalizar, presidente, o discurso de que o pagamento será feito pelas empresas e não pelo usuário, assim, não tem respaldo, né? Nós escutamos esse mesmo discurso na época da taxação das blusinhas aqui, né? De quem pagariam seriam as plataformas, seria quem tá vendendo. Pergunte para qualquer consumidor hoje se ele não tá pagando, se é a empresa que tá pagando, se aquilo não tá sendo repassado pro consumidor. É a mesma coisa que a gente criar amanhã o imposto sobre padeiro ou sobre padarias e explicar para a população que o imposto sobre padaria não vai aumentar o preço do pão, porque quem vai pagar é a padaria, não é o consumidor. É um argumento da mesma natureza. Assim, o próprio Lindbergh Farias, líder do PT, com quem eu debati na semana passada, disse o seguinte: olha, todo tributo indireto é repassado ao consumidor. Eu falei, adivinha qual tributo é indireto? IOF. Assim como nós temos a Condecine também, que é uma tributação indireta repassada para o consumidor. Então, presidente, registrar o meu posicionamento absolutamente contrário e dizer que me causa um pouco de estranheza. Eu entendo que Vossa Excelência é um deputado muito prestigiado nessa casa, mas impedir o início da ordem do dia, o presidente da Câmara não, você não, Vossa Excelência, mas o presidente da Câmara não iniciar a ordem do dia para prestigiar a comissão. Temos uma última fala. Votação apenas para... O requerimento foi rejeitado. Em razão da abertura da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão.